Capítulo 9, dinâmicas demográficas. Demografia tem a ver com população. Então, a gente vai ver dinâmica de crescimento populacional, dinâmica de evolução populacional. Tudo que tem o nome demografia, em geografia, a gente está estudando população. Então, esse capítulo é sobre população, demografia. Estudos demográficos são estudos da população. Ok. Evolução da fecundidade total no mundo e por grupos de países entre 1950 e 2010, estimativa, de 2010 a 2100, que é uma projeção, variação média. Olha aí. Eita, a gente já consegue perceber aqui uma coisa legal. O que diabo é fecundidade, hein? O que é fecundidade? Tem a ver com mulher? Taxa de fecundidade tem a ver com mulher? Só com mulher? Nunca estudaram taxa de fecundidade? Vocês estão aí? É o tanto que uma mulher tem de filho no ano. Quantidade de filhos que uma mulher pode ter em idade reprodutiva, né? Quantidade média de filhos que uma mulher tem, né? Um intervalo de tempo aí em idade reprodutiva. Ok. Reparem uma coisa bem interessante que tem aqui para vocês. Aqui traz uma projeção, traz dados reais e traz projeções. Repare que o mundo está aqui em azulzinho, né? Mundo, regiões de maior desenvolvimento, está aqui em laranja, amarelo, sei lá. Verde, regiões em desenvolvimento. E vermelho, regiões menos desenvolvidas do mundo. Repare que, na verdade, todas essas variantes aqui, mundo e regiões específicas, vai ocorrer até 2100 um certo ritmo de crescimento populacional lento, né? Baixo. Pode reparar, todas as áreas. A gente vai estudar um pouquinho sobre a evolução da população e vamos estudar um conceito chamado transição demográfica. O mundo todo já passou por várias transições demográficas, certo? Mas a transição demográfica que a gente vai ver agora é um modelo de transição que surgiu na década de 30, em 1930, para explicar aí a transição demográfica que alguns países vivenciaram nessa virada do século XIX para o século XX, principalmente os países desenvolvidos. Os primeiros países a mudar essa perspectiva de grande crescimento populacional para crescimento populacional cada vez mais lento, uma certa estabilidade no crescimento da população e um crescimento até negativo da população, né? Crescimento vegetativo negativo, são os países desenvolvidos. Eles foram os primeiros a passar por uma transição demográfica, ou seja, a mudança de um cenário X para um cenário Y, a mudança de um cenário de rápido crescimento para um crescimento cada vez mais lento. Travou minha voz aí para vocês? Está aparecendo aqui conexão fraca. Sim, travou. Travou? Travou. Tá. Os países que primeiro vivenciaram a transição demográfica, essa transição mais recente que a gente está vivendo, foram os países desenvolvidos, certo? As áreas mais dinâmicas economicamente do globo vivenciaram já no século XIX uma diminuição tanto de mortalidade e depois começou a cair também as taxas de natalidade. Vou explicar como é que a transição ocorre. O que eu quero dizer agora de início é que os países desenvolvidos, mais ricos, né, de economia dinâmica, vivenciaram a transição demográfica antes do que os países mais pobres do globo. Os países mais pobres do globo começaram a vivenciar essa transição demográfica agora que eu digo no século passado, na metade do século XX, lá para 1950, que é quando as taxas de mortalidade começaram a cair nos países mais pobres do mundo. Vou explicar tudo, todos os fatores que comprovam isso. O que vocês têm que entender agora de início é que uma transição demográfica é a passagem de um cenário para outro e que aqui, nesse caso, é a passagem de um cenário de grande crescimento populacional para um crescimento populacional cada vez mais lento. E eu parei aqui nessa parte, por quê? Logo no início do capítulo, porque tem a ver com a taxa da fecundidade da mulher em cada país, né? A gente sabe que isso é uma tendência mundial, que a mulher ela tenha cada vez menos filhos. Isso é uma tendência mundial. Aqui em cima já está explicando alguns fatores que vem comprovando essa tendência de diminuição da taxa de fecundidade da mulher. A mulher, seja a mulher brasileira, a mulher estadunidense, a mulher italiana, a mulher sul-africana, a mulher no mundo inteiro está tendo menos filhos. Mas é claro que, isso é uma tendência. Tem alguns países que essa taxa da fecundidade da mulher ela é influenciada por alguns fatores. O que é que eu quero dizer com isso?
é que tem alguns países que a taxa da fecundidade da mulher ainda é um pouco elevada, por causa de alguns fatores específicos. Um deles é a questão da pouca liberdade da mulher, direito de ir e vir, da mulher não se inserir no mercado de trabalho, do país ser muito repressivo em relação às liberdades das mulheres, no direito das mulheres. Outra variante que também faz com que a fecundidade da mulher também seja muito elevada em alguns países, a questão da religião. Tem religiões que elas são muito rigorosas nesse quesito de controle de natalidade, né? Que tipo é contra métodos contraceptivos, não é a favor de métodos contraceptivos. Religiões aí que são bem severas nessa questão do aborto também, né? Que é contra o aborto. Enfim, isso acaba interferindo na quantidade de filhos por mulher. E isso impacta, né, no crescimento populacional daquele país. Tipo, outro exemplo, países que são muito rurais ainda, que tem a maior parte das pessoas vivendo na zona rural. Existe uma tendência que comprova que pessoas que habitam em zonas urbanas têm menos filhos do que pessoas que habitam em zonas rurais, certo? Porque geralmente os filhos na zona rural, eles servem para ajudar ali na produção, na sobrevivência da família, enfim. E tem menos gastos com filhos, porque as pessoas, geralmente, as famílias produzem o que elas necessitam. Já nas zonas urbanas, é muito mais caro para você ter um filho, sem contar que os casais nas zonas urbanas demoram a casar, casam mais tarde, eles tendem a planejar quantos filhos vão ter, geralmente alguns não querem nem ter filhos. E o custo de ter um filho, para você custear a vida de um filho na zona urbana, é muito mais caro do que na zona rural. Lembra que eu falei que na zona rural, geralmente, o filho ele ajuda e eles produzem o que eles necessitam, geralmente? Nas zonas urbanas, não. Então, os gastos são maiores com a alimentação, com o transporte, com a saúde do menino, com a educação do menino. Você quer dar uma educação que preste do seu filho, não quer? Então, tudo isso gasta mais, é um gasto maior nas zonas urbanas. Então, tem alguns fatores, como eu estou falando até agora, só eu estou falando assim, por cima. Tem alguns fatores que podem fazer com que determinados países a fecundidade seja um pouco mais elevada ou mais baixa, certo? Agora, o que a gente sabe, eu vou mostrar já isso, mas vou logo dar spoiler. Para que uma população ela continue crescendo num ritmo de reposição natural, para que uma população continue crescendo em um ritmo de reposição de boaças, tipo assim, continuar crescendo no ritmo normal, a fecundidade da mulher tem que ser em torno de 2,1 filho por mulher. 2,1. A do Brasil já está menos do que isso, né? O último censo foi 2010, era para ter um censo esse ano, mas enfim, a pandemia atrapalhou. O último censo, não sei se foi 1,9, 1,8, mas já está menos do que a taxa de reposição natural de uma sociedade para ela crescer de forma natural, estável, sua população. Está menos. E tem países que a taxa de fecundidade da mulher é 0, alguma coisa, certo? Tem países que estão enfrentando dificuldades com taxa de fecundidade muito baixa e taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, muito baixa. Tem países que têm a mortalidade mais alta do que a natalidade, tem mais pessoas morrendo do que nascendo. Isso vocês viram um pouco no nono ano já, eu acho. E aí são países que que lutam aí para controlar, para aumentar a natalidade, fazem controle de natalidade, para aumentar o número de filhos. Ok? A gente estudou isso quando viu China. Minha voz travou de novo? Tá parecendo conexão instável. Travou minha voz? Será que tá só travando aqui? Virgem Maria. O que é que vocês estão ouvindo que eu estou dizendo? Jesus. Não sei nem o que dizer. Enfim. O que é que eu quero dizer? Que tem países que enfrentam dificuldades porque a fecundidade é muito baixa e tem outros que enfrentam dificuldade porque a fecundidade é alta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ó, e lembra que no passado, isso que é bem legal. Lembra que no passado as famílias elas eram bem grandes, tipo assim, as mulheres tinham muitos filhos. No passado do século XX, né, aqui no nosso país. Vovó, nossa tataravó, as mulheres mais antigas da nossa família, elas tinham muitos filhos, 10, 12, 14 filhos, né? Praticamente a mulher vivia para ter filho, porque, benção a Deus, é muita coisa isso.
Jesus, não tem tempo não para si não. Mas, enfim, as mulheres tinham muitos filhos antigamente, no passado. Nesse passado recente. E hoje a tendência é que as famílias elas sejam constituídas cada vez de menos filhos. Ou até nem tenham filhos. Porque de acordo com o planejamento, com a condição econômica, onde vive, geralmente isso aí pode ser bem reduzido ou até não ter filhos. Certo? Olha aqui esse exemplo, tá vendo? Um casal com 2 filhos. Porque geralmente a mulher brasileira ela tá tendo isso, em média aí 2 filhos. É claro que isso é uma média, né? Tem mulher que tem mulher que não tem. Ou temática é isso, enfim, vocês entenderam. Agora vamos para aqui, vamos ver alguns conceitos. Dinâmicas populacionais. Vamos relembrar alguns conceitos que eu já falei um pouquinho para vocês no 9º ano. Compreender a evolução do perfil de uma população, de um país, é fundamental para compreender o delineamento de políticas públicas. Então, por exemplo, quando o Estado brasileiro, através do IBGE, que é uma instituição brasileira, governamental, quando o IBGE ela faz um censo demográfico para saber quantas pessoas existem no Brasil, taxa de natalidade do brasileiro, taxa de mortalidade do brasileiro, e o IBGE sabe isso diariamente, porque eles fazem estimativas, eles já sabem mais ou menos quantas pessoas estão nascendo e quantas pessoas estão nascendo. Isso é importante para que o governo melhor administre o nosso dinheiro, melhor administre o dinheiro público, melhor administre o que é arrecadado de imposto, enfim, e pegue esse dinheiro e redirecione por meio de políticas públicas, né? Para melhorar a nossa saúde, a nossa educação, segurança nacional, habitação, enfim, infraestrutura das ruas, saneamento básico, tudo que vocês imaginarem que o governo deveria fazer, né, com o dinheiro que é público, certo? Então, analisar o perfil de uma população de um país é extremamente importante para que se saiba ali quais são as áreas mais carentes, onde eu devo investir mais, quais áreas eu preciso, quais cidades são mais prioritárias para a saúde, para a educação, enfim. Acho que vocês estão compreendendo. Se não tiver, diga. Então, vamos lá. Analisar a dinâmica demográfica, a dinâmica de crescimento populacional de um país, de uma cidade, um estado, enfim. Permite compreender a evolução dessa população no passado e estimar a evolução futura dela. Outra coisa, como é que o IBGE sabe essas estimativas? Porque eles estudam, né? É um órgão aí que tem trabalha com estatística, então eles sabem o ritmo de crescimento da população e fazem projeções para o futuro. É analisando o passado e o presente que a gente pode fazer uma projeção para o futuro. Então é isso que está dizendo aqui, certo? Com base nos indicadores de taxa de mortalidade, natalidade, fecundidade e crescimento vegetativo. Taxa de mortalidade se refere o quê? Número de mortes a cada 1.000 pessoas, né? Morrem quantas? Taxa de mortalidade ela é dada em porcentagem por 1.000. Então, vem lá o símbolo de porcentagem, aí embaixo tem um pontinho, porque é porcentagem por 1.000. A cada 1.000 habitantes morrem quantas pessoas? Então, é a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade também é porcentagem por 1.000, né? Vai dizer a cada 1.000 pessoas nascem quantas nesse país? Taxa de natalidade, número de nascimentos. Taxa de fecundidade. Fecundidade não é a mesma coisa que natalidade. São coisas diferentes. Taxa de fecundidade se refere ao número médio de filhos que uma mulher pode ter. Ela está em idade reprodutiva, então, número médio de filhos que uma mulher pode ter, certo? E isso na idade reprodutiva da mulher, de 15 a 49, geralmente eles fazem essa estimativa, de 15 a 49, de acordo com os anos. Então, assim, taxa de fecundidade se refere quanto uma média aí de filhos que uma mulher pode ter em idade reprodutiva. E natalidade tem a ver com o nascimento já, em si, né? Quantidade de nascimentos. E aqui é quanto, em média, a mulher pode ter de filhos. Crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, ele também é chamado de crescimento natural da população, de uma população. Como é que você sabe o crescimento vegetativo de uma população? Seja de uma cidade, um estado, um país, uma região, de um continente e do mundo. Como é que você sabe o crescimento vegetativo? Aí você faz o quê? Você pega taxa de natalidade, é a diferença, né? Entre natalidade e mortalidade. Então, faz taxa de nascimentos menos taxa de mortes. Aí pode dar o resultado positivo, número positivo, quando tem mais pessoas nascendo do que morrendo. Negativo, se tiver mais pessoas morrendo do que nascendo. Ou pode ser nulo, quando as duas taxas de natalidade e mortalidade se equivalem. Pode ser um crescimento vegetativo nulo. Mas aí, para você saber o crescimento natural de um país,
de um país, isso serve para o mundo, certo? Só natalidade e menos mortalidade, porque não tem migração de um planeta para o outro ainda, certo? Então, para você saber o crescimento vegetativo do mundo, pega só a diferença